Olá! No programa de hoje, servidores do Estado se mobilizam contra pautas do governo. Diferentes categorias do funcionalismo estadual estão engajadas em um calendário de lutas por melhorias salariais e para assegurar direitos previdenciários. O reajuste geral proposto pelo governo Zema não agradou e se soma a outras insatisfações que vêm de mais tempo. Eu vou conversar com Denise Romano, coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais e representante da Frente Mineira em defesa dos serviços públicos. Bem-vinda mais uma vez ao Mundo Político, Denise. Prazer receber. Prazer é meu. Obrigada pelo convite. Denise, sindicatos chamaram para este dia 8 de maio uma paralisação de atividades no Estado em protesto, entre outros pontos, contra o arroxo salarial e o aumento das taxas do IPSENG. O que mais está em jogo neste momento, Denise? Bem, primeiro é importante contextualizar, né, o envio do projeto de lei do reajuste, que foi feito aqui para casa, para a Assembleia Legislativa, que não é um reajuste que não cobre sequer a inflação do período. No caso da educação, um reajuste que não faz com que a nossa reivindicação seja atendida, porque nós queremos receber pelo piso integral e o governo insiste em discutir a questão do piso proporcional. O que a gente tem notado e concluído na frente, que é uma frente constituída lá no ano passado para a luta contra o regime de recuperação fiscal, e essa frente permaneceu reunindo, permaneceu fazendo atividades, e hoje foi um dia que nós planejamos lá atrás, um dia estadual de lutas do funcionalismo, de um protesto por condições de trabalho, por salário e em defesa do IPSENG. E as categorias diversas representadas, né? Sim, nós temos mais de 20 sindicatos que compõem a Frente em Defesa dos Serviços Públicos e muitas categorias estavam representadas hoje, os companheiros da Copasa, os companheiros do Sindicema, né? No caso da Copasa, é o Sindágua, o Sindicema, Sejusmig, Sinjus, Sindojus, Sinfasfisco, Sindeletro, o Sindiut, Saúde, os companheiros da Asteng também estavam presentes. Então, foi uma diversidade de categorias que estão sofrendo com a política de desvalorização implementada pelo governo Zema já há 5 anos. Vamos falar de alguns pontos, então, mais profundamente em relação ao IPSENG, né? Servidores e pensionistas do Estado contribuem atualmente, Denise, com 3,2% de sua remuneração para terem direito à assistência. Podem incluir seus dependentes como beneficiários e o Estado recolhe ali uma contribuição patronal para sustentar os atendimentos. Mas a qualidade da prestação do serviço vinha sendo, alvo de queixas aí, que se acentuaram um pouco nos últimos anos. O atual modelo é sustentável na sua visão? Olha, primeiro, que eu acho que é importante, porque a receita, e tudo faz parte de uma grande engrenagem, que é a engrenagem do Estado de Minas Gerais. Se nós temos categorias que participam, que contribuem para o IPSENG, todos os trabalhadores, servidores públicos contribuem, conforme você explicou, e a contribuição é baixa porque o salário é baixo, porque 3,2 calculado pela remuneração do servidor. Então, o problema do IPSENG é um problema que tem uma natureza única, como os outros problemas que nós enfrentamos. O problema do IPSENG, primeiro, acho que é um problema de gestão. Segundo, é um problema porque os salários são tão baixos que a contribuição dos servidores não é suficiente para manter o Instituto atendendo com a excelência que precisa ser feita. Mas a responsabilidade disso ela não é nossa. E aí o governo encaminha aqui para casa um projeto para aumentar a contribuição dos servidores, sem nenhuma contrapartida a mais do governo. Então, está transferindo a responsabilidade para os servidores que têm baixos salários, que vão ter um reajuste que não vai comportar o desconto que ele vai passar a ter no seu contra-cheque. Vou te dar um exemplo. Essa lógica, o aumento teria que ser maior, né, para sustentar um aumento de contribuição.
também, né, o aumento de salário. Dá um exemplo. Uma professora de 59 anos, e de acordo com o projeto, hoje ela contribui com 3,2. Se o projeto for aprovado da forma como está, será 3,2 mais 1,2 de uma taxa extraordinária que está sendo criada nesse projeto de lei para pessoas acima de 59 anos. Sobre esse projeto, né, o PL 2238, o que ele está propondo? Né? Ele propõe a atualização dos valores mínimo e máximo de contribuição ao Instituto, né, descontados nos contra-cheques. Também prevê o fim da isenção de contribuição para dependentes até 21 anos e das isenções indiretas, né, para cônjuges, passando a cobrar aí uma alíquota também de quem tem mais de 59 anos. Então, são muitas mudanças, né? Desses pontos, Denise, quais são aqueles que geram mais resistência, além desse último que você já colocou? Bom, é importante dizer, porque o governo tem dito que os sindicatos concordaram. Eu quero dizer que não houve concordância e muitas coisas que foram apresentadas aos sindicatos não foram... aliás, muitas coisas que não foram apresentadas aos sindicatos constam do projeto, como, por exemplo, a venda do patrimônio de imóveis que são de propriedade do IPSENG. Isso não foi discutido em lugar nenhum. Nós fomos taxativos em relação a não aceitar uma taxa extraordinária, porque nós entendemos que o servidor já contribuiu e no momento em que ele mais precisa, porque quanto mais velho a gente vai se tornando, mais a gente precisa de assistência médica, ele vai ter que pagar mais, com o salário que vai aumentar 3, alguma coisa que o governo mandou, 3,62, se não falha a memória aqui agora. Exatamente. 3,62. Veja, a professora de 59 anos, ela vai contribuir com 3,2 mais 1,2. Ela vai contribuir com 4,4% do desconto da sua remuneração. E o reajuste é abaixo disso. É um reajuste que não repõe sequer a inflação do período. Então, é uma... Haver perda real de renda nesses dois projetos. Sim, na prática, é isso que vai acontecer. E não significa, porque o projeto não detalha isso, não significa que essa pressão, esse aumento de contribuição por parte do servidor resolve o problema. Porque, como eu já disse, os salários são tão baixos e a contribuição pode ser baixa para o governador, que fala que nós somos classe privilegiada, né, como servidores públicos, mas pense numa auxiliar de serviço de educação básica que recebe menos que salário mínimo de remuneração. Se ela tiver 2 filhos menores de 21 anos, ela já vai ter um valor maior de contribuição a pagar, porque o projeto prevê uma contribuição para os filhos menores de 21 anos. Percebe? Então, tem um processo de estrangulamento do trabalhador e o vencimento, a vida da categoria, ela não comporta, não é simplesmente uma marcação de posição nossa. A nossa categoria não aguenta pagar mais pela contribuição médica do IPSENG. Isso é muito real. Não consegue. Vai ter que escolher o que é prioritário na casa dela, se é ter assistência médica do IPSENG ou se é comprar a comida, pagar a conta de água e de luz e o aluguel, por exemplo. Você tocou rapidamente na questão da venda de patrimônio imobiliário do Instituto, né, que também está prevista no projeto. O que incomoda nesse aspecto? Bom, o que incomoda primeiro, é um processo de desmonte do patrimônio da instituição. Segundo, não há garantias de que esse patrimônio levantado vai servir para sanear as contas. Porque não é para melhorar as contas do IPSENG, precisa ter uma responsabilização do Estado para que ele faça processos de procurar novos financiamentos para o IPSENG. Vender o imóvel, dispor de um patrimônio, não significa que vai resolver o problema. Você pode dispor do patrimônio, perder o patrimônio e o problema continuar acontecendo, que é mais ou menos o debate que a gente fazia na época da recuperação fiscal. Porque o patrimônio do IPSENG não pertence ao governo de Minas Gerais. O patrimônio do IPSENG pertence aos trabalhadores que que se organizaram lá atrás, há mais de 90 anos, para fundar
o IPSENG. Então, não é o governador que está no poder naquele momento, ele só é o gestor, ele não é o dono, e quem não é dono não pode dispor de imóveis que ele não é o dono. Agora vamos falar sobre o projeto de reajuste, Denise. No envio da proposta para cá, né, que é de 3,62% para todos os servidores públicos da administração direta, o Executivo chegou a destacar, né, em um comunicado que esse reajuste garantiria, inclusive, o cumprimento do piso nacional da categoria. Como é que vocês no Sindjut receberam isso? Bom, primeiro que nós estamos nesse conflito com o governo do Estado desde 2019. Na verdade, a luta pelo piso é desde 2008, né, gente? Nós estamos em 2024 e em Minas Gerais não paga o piso. O governo tem um entendimento de uma legislação, descumpre uma legislação estadual. Permite pagamento proporcional, né, na visão do governo. Pagamento proporcional ao piso. Então, o que nós temos em Minas Gerais hoje, e aí foi aprofundando nesses últimos 5 anos, porque em 2019 nós estávamos, eu vou falar em reais, porque eu acho que fica mais palpável para as pessoas. Porque nós não estamos falando de salários de pessoas privilegiadas, nós estamos falando do salário de uma professora. Nós estávamos, em 2019, R$500 longe do piso. Aconteceram vários reajustes que não foram feitos pelo governo do Estado, e essa diferença só foi crescendo. Hoje nós estamos quase R$2.000 distantes do piso. Daqui a pouco, Minas Gerais nós vamos estar, a distância vai só aumentando. Então, o governo Zema tinha uma gordura para queimar, né? Tinha uma margem para arrochar o nosso salário, e agora o que eles dizem que pagam como piso proporcional se transformou em teto. Então, foi uma completa burla por parte do governo da reivindicação do piso e do que prevê a Lei 21.710, que é alvo de ação de inconstitucionalidade no TJ. Então, foi uma completa burla o que o governo fez para descumprir a legislação. Ah, mas aí as pessoas perguntam, né, Marco? Mas é para 40 na lei federal. 40 é o limite, semanais. É o limite. Porque até 40, porque nenhuma professora pode trabalhar mais do que 40 horas por semana. Mas vários estados organizam de acordo com a jornada. E aqui em Minas, falta para nós, uma discussão política. Se o governo não conseguia cumprir a Lei 21.710, encaminhasse um projeto de lei para casa, abrisse um debate, dizendo, né, botando as cartas na mesa. Não, o governo opta pela via judicial e opta pela narrativa de que paga o piso, e todos nós sabemos que Minas Gerais não paga o piso salarial profissional nacional. Falando em discussão política, deputados da oposição na Assembleia já têm sinalizado que farão obstrução a essa proposta de reajuste, enquanto lideranças da base creem inicialmente que esse índice está dentro do que é possível no momento. A Frente Mineira vai buscar uma abordagem mais individualizada junto aos parlamentares para tentar aí um trabalho de convencimento em relação a essa matéria? Marco, acho que assim, a gente precisa aprender com a história, com a história recente. Nós já sabemos que o diálogo só com o poder legislativo, conforme nós fizemos em 2022, por exemplo, ele não foi suficiente, porque o governo, depois da nossa conquista, depois da nossa vitória, depois da gente demonstrar através do projeto de lei que era possível pagar o piso, porque a educação tem recursos vinculados, o governo judicializou. E vetou. Vetou. O veto foi derrubado, foi sancionado pelo presidente da casa à época, que era o deputado Agostinho Patrus, e depois o governo judicializou. O governo faz o quê? Ele transfere o conflito para esta casa. Porque o que ele não consegue resolver na mesa de negociação, que não é mesa de negociação, diga-se de passagem, porque não há nenhuma mudança de posição por parte do governo nas conversas que nós temos com eles, eles não mudam de posição. Então, não é mesa de negociação. Mas o que nós vamos fazer toda a pressão e a atuação necessária aqui, mas a responsabilidade por qualquer conflito que aconteça não é da Casa Legislativa. A responsabilidade é do governo.
que não dá conta, assim como fez com o projeto do IPSENG, assim como fez, me permitam falar, do projeto do IPSM, que é o que modifica a assistência médica e odontológica dos militares. Ele não conversa. Do ponto de vista, para cá. do ponto de vista prático, né, esse diálogo que vocês têm ali com os secretários, então não está funcionando. Nunca funcionou. Por quê, na sua Nunca visão? funcionou, porque nós vamos falar de questões salariais. Não é? Nós estamos há 5 anos na mesa de negociação com o governo Zema por questões salariais. O governo nunca mudou ou nunca aperfeiçoou nenhum tipo de proposta quando a proposta existe. Então, vamos pensar agora nesse 3,62. Nós fomos até a Secretaria de Planejamento e Gestão, dissemos que isso não era suficiente, que era necessário melhorar a proposta, porque não repunha sequer a inflação. Não tem discussão. Secretária Luísa Não Barreto. tem discussão. Não tem discussão, o índice é este. Ela é a principal interlocutora com as categorias, assim, do ponto de vista formal? Na pauta econômica, todas as negociações são feitas na CEPLAG. Então, ela é a interlocutora do governo com os sindicatos. Mas veja bem, o que nós... então, tem essa posição, é este índice, e ela não é modificada. Nunca foi modificada. Nós estávamos em greve em 2022, sim. A proposta era 10,06, se lembra? E nós tínhamos a reajuste do piso à época, que era 33,24. Nós não tivemos uma reunião no decurso da greve. Acabou passando esse reajuste, né? Que foi o último, de 10,06%. Nós tivemos, não vou pecar, nós tivemos reuniões, mas que não andam. Aí nós procuramos mediação com o TJ, naquela época que a greve estava judicializada pelo Estado, também não foi possível encontrar nenhum processo de negociação. A gente tenta o tempo todo envolver outros atores, envolver outros atores da sociedade para tentar resolver o conflito, e não tem nenhuma disposição do governo em relação a isso. E o que o governo tem alegado para propor um reajuste que é inferior, né, à própria inflação? Bom, eles alegam, basicamente, eles alegam as questões de caixa. Mas percebe como o discurso não é condizente com a prática? Quando nós estávamos aqui ano passado brigando contra a recuperação fiscal, o que estava previsto na lei orçamentária para reajuste das categorias era 5%, não era 3,62%. Então, naquele momento, o discurso era: não, nós vamos aprovar o regime de recuperação fiscal, mas o reajuste de 5% está previsto na lei orçamentária, então vocês não vão ter perdas. Aí, de repente, o regime de recuperação fiscal foi derrotado pelo funcionalismo público, pela organização da frente, e aí não é mais aquilo. Não é mais o que estava previsto na lei orçamentária. Agora nós vamos ter que diminuir. Contam histórias muito tristes para a gente na mesa de negociação, sabe? Da quebradeira, da situação caótica que estão as contas do Estado, que não tem disponibilidade de caixa. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê aqui na casa, por exemplo, o governo abrindo mão de receita através das isenções fiscais, que neste ano de 2024 estão girando em torno de 16 bilhões de reais acumulados aí, né, do último. Começou com 4 bilhões no primeiro ano do governo Zema e agora 16 bilhões. Se você está quebrado, se o Estado está quebrado, a gente abre mão de receita quando a gente está quebrado? A gente abre mão de recurso quando o Estado está quebrado? Então, assim, a fala do governo não condiz com a prática, não condiz com as posições políticas, não condiz com a política de beneficiar alguns em detrimento de muitos, no caso dos servidores públicos. Outra categoria, Denise, é bastante numerosa no Estado, que está em pé de guerra com o governo Zema e não é de hoje, é a das forças de segurança pública. Eles reivindicam ali recomposição de 41,6% referentes a perdas nos últimos anos, e lideranças da categoria estão cogitando até mesmo, né, operações tartaruga, enfim, algum tipo aí de paralisação. Há algum alinhamento entre essas categorias e as demais no Estado, assim, do ponto de vista político, nesse momento de uma luta conjunta, ainda que as realidades sejam bastante diferentes e, eventualmente, até mesmo as visões políticas?
Olha, na frente nós fizemos um exercício coletivo muito importante desde a época da recuperação fiscal. Então nós temos um diálogo, a frente é composta por vários sindicatos e associações da Polícia Civil. Então nós temos o Sindicato dos Escrivães de Polícia, o Sindicato da Polícia Penal, o próprio Sindipol, o Sindicato dos Delegados de Polícia também compõe a frente conosco. Então nós temos conseguido fazer um bom diálogo, porque o ataque, quem nos ataca um gestor, é o único gestor que faz essa política toda, ou essa despolítica, né? Essa política de desvalorização do servidor. Então nós estamos, sim, nós temos um diálogo muito, muito, muito estreito, muito franco, com uma construção muito boa, inclusive nas pautas aqui dentro da Assembleia, por exemplo, a pauta do IPSENG, atinge os servidores da segurança pública civil, e estamos buscando construir. Porque, no final das contas, mesmo tendo divergências, todos nós somos servidores públicos. E é muito injusto, e aí eu vou abrir o parênteses para fazer a defesa e fazer essa observação, é muito injusto e é muito o marketing somente, o governador encher o peito e dizer que mandou os bombeiros para ajudar lá no salvamento das vítimas lá do Rio Grande do Sul. Porque ao mesmo tempo que ele mandou os bombeiros para lá, serviço público, os engenheiros da Copasa também estão lá no Rio Grande do Sul para restabelecer o fornecimento de água para a população. Público, bombeiro é público. Ao mesmo tempo manda projeto de lei aqui que vai destruir a assistência médica e odontológica dos militares. Então, o discurso nunca se parece com o que o governo pratica. Então, no final, todos somos servidores públicos e nós entregamos serviço de qualidade para a população do estado de Minas Gerais. As categorias entregam na educação, entregam na saúde, entregam na segurança pública, entregam no judiciário, entregam na Copasa, entregam na CEMIG, entregam no Hospital João 23, entregam serviço de qualidade, mas não tem o reconhecimento necessário. Apesar do governador dizer que se a gente não quiser trabalhar, vai para a iniciativa privada, né? Apesar disso, tem um serviço de excelência sendo entregue do servidor público aqui no estado e é isso que a gente busca, manter esses serviços porque ele atende a população e batalhar por valorização dos trabalhadores do caso. Você se referiu aí a uma declaração do governador Romeu Zema, né, que foi dada ontem em um programa de TV em que ele dizia ali, né, de rádio e TV, que servidores insatisfeitos podem buscar iniciativa privada e ainda aconselhou jovens, né, a avaliarem com cautela eventuais escolhas de prestarem concursos. O que lhe parece esse posicionamento? É muito revelador, né? Porque se você diz para a juventude que para ela não ingressar no serviço público, porque eu tenho um projeto de que o serviço público não vai existir mais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós não somos privilegiados. A média salarial do Estado revela isso. Uma professora ganha R$ 2.672,59 para trabalhar 24 horas. Uma auxiliar de serviço da educação básica, que os meninos chamam de a tia da merenda, né, que faz a merenda, que cuida da limpeza, está recebendo menos que salário mínimo. Nós temos situações de servidores, por exemplo, da UENG, que está em greve, da Universidade do Estado de Minas Gerais, que eles têm uma ajuda de custo para poder completar o salário, que é muito baixo. Ficou doente? Perde ajuda de custo. Tem trabalhadoras fazendo tratamento de câncer, trabalhando, poderiam estar afastadas para não perder a ajuda de custo. Então, não tem nenhum privilegiado aqui. Privilegiado é quem teve a carteira de trabalho assinada pelo pai. Privilegiado é quem faz política para atender os interesses da mineração, em detrimento da proteção do meio ambiente do Estado. Privilegiado é quem manobra a legislação para atender os interesses das locadoras de veículos, por exemplo. Então, isso tudo vai criando um caldo e um estado de coisas
que é uma panela de pressão. E o governo tem feito um esforço grande para colocar bastante lenha embaixo dessa panela de pressão, e uma hora essa panela de pressão ela vai chegar ao ponto de a pressão vai ter que sair. Então, o que a gente está querendo, o que nós reivindicamos, né, falar como uma professora que sou, o que nós reivindicamos é valorização. E esse reajuste apresentado aqui pelo governador não dialoga, é insuficiente, não repõe a inflação do período. Significa quanto na vida de uma SB, de uma professora? Ela vai ficar devendo alguma coisa porque ela vai ter que pagar mais pelo IPSENG? Então, tudo faz parte de uma engenharia muito grande para desmontar o serviço público no Estado. E por isso a frente se juntou, por isso a frente continua atuante e por isso nós vamos ter mais calendários. O que vem pela frente aí, após esse dia 8 de maio? Já dá para você adiantar alguma coisa? Bom, a gente, assim, na verdade, o 8 de maio foi feita uma construção, né? 21 de abril, que nós fomos para Ouro Preto, 1º de maio, e agora o dia 8, que foi o 5º dia útil, o dia do pagamento. Não sei por que adiantaram o pagamento para sexta-feira, pode ser que tenha alguma coisa a ver, né? As categorias paralisaram, né? Não queria... Tentar desmobilizar. Vamos se mobilizar, vamos pagar antes, né? Mas o salário é tão baixo que não faz tanta diferença, sabe? Pagar 3 dias antes. Então, nós vamos reunir periodicamente, a frente está reunida reúne periodicamente, e nós temos os calendários da educação também. Nós estamos com uma série de calendários de paralisação, que são paralisações regionais. Então, a nossa próxima paralisação é na próxima segunda-feira, Vale do Aço, Rio Doce, Mucuri, e nós vamos lá para Ipatinga para denunciar as condições de trabalho, para dizer lá para a população daquela cidade do Vale do Aço o que é que o governo Zema tem feito com as professoras no interior da escola. Denise, muito obrigado por mais essa participação conosco aqui no Mundo Político, trazendo aí as pautas e as lutas do funcionalismo estadual. Gratidão, Marco. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, estamos sempre à disposição. Eu conversei com Denise Romano, coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais e representante da Frente Mineira em Defesa dos Serviços Públicos. Falamos sobre as lutas de diferentes categorias do funcionalismo estadual por melhores salários e garantias previdenciárias. Esta quarta-feira foi dia de greve geral e há outras mobilizações no horizonte. E antes de encerrarmos, a gente reforça um pedido especial de ajuda às milhares de famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A Assembleia de Minas se soma à rede de apoio e solidariedade. E se você puder ajudar, acesse o QR Code aqui na tela e faça uma doação. O Pix SOS Rio Grande do Sul é o CNPJ 92958 800/0001, dígito 38, em conta do Banrisul. Por segurança, não deixe de conferir o destinatário. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.